O conceito de aliança e o conceito de pacto não é muito comum para as pessoas que vivem num mundo pós-moderno. O nosso mundo de hoje não gosta muito de aliança, gosta de desfazer alianças para que tenhamos liberdade, para que possamos fazer aquilo que porventura seja do nosso querer. É assim a forma de pensar do homem pós-moderno. Mas a palavra de Deus nos lembra de um Deus que vive por formas antigas. Um Deus que é leal àqueles com quem ele se compromete. É o que nós chamamos de teologia da aliança, ou teologia do pacto. Ela é bem central dentro de uma teologia reformada ou calvinista. A palavra de Deus inteira conta a história do pacto de Deus com o homem. O pacto que ele fez inicialmente quando ele decidiu criar um homem para o seu inteiro agrado, para a sua glória. Mas esse homem quebrou o pacto, quebrou a aliança quando Adão e Eva decidiram ouvir a serpente e não seguir a voz de Deus. Mesmo assim, Deus decidiu cobrir essa quebra do pacto com uma nova aliança, um pacto de graça e misericórdia. E esse pacto de Deus foi alcançando, depois de Adão e Eva, várias pessoas ao longo da história. E Deus foi mudando as suas pequenas histórias. Certa feita, Deus encontra com um homem chamado Abraão, ou no primeiro momento ele se chamava Abrão. Ele não era um adorador de Deus, mas Deus transforma a vida dele por meio de uma aliança, por meio de um pacto. Ele se revela a Abraão, e lá em Gênesis capítulo 17, no versículo 2, nós lemos que Deus diz: farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Deus iria fazer uma aliança com aquele homem que já era avançado em idade, com aquele homem que era casado com uma mulher estéril, mas eles teriam um filho da aliança. Por meio desse filho, Deus iria multiplicar toda a nação de Israel. Mas essa aliança de Deus com Abraão era uma aliança maior. Ela falava de um filho que viria depois, um filho da promessa, um filho de Davi, o verdadeiro filho de Abraão, que tiraria o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que nos traz a salvação. Hoje nós podemos ter uma aliança com Deus porque Jesus é o caminho da reconciliação. Ele faz ponte entre o Criador e a criatura. E você é convidado para conhecer essa aliança. Nosso mundo está precisando retomar o conceito de lealdade. É assim que as coisas são transformadas. E a única forma disso acontecer é se nós estivermos aliançados com o nosso Criador. Se Ele for o nosso perdoador, se Ele for o nosso Pai, se Ele for o nosso Salvador de fato. A palavra de Deus te convida a mim e a você no dia de hoje para que sejamos verdadeiros filhos de Abraão, para que ouçamos a voz da aliança que percorre de Gênesis a Apocalipse, o grande casamento entre Deus e a criatura por meio de Jesus Cristo, o noivo da igreja. E que essa mensagem incuta no seu coração um senso de compromisso e de responsabilidade para com as questões nesse mundo que precisam da sua aliança, precisam da sua responsabilidade e do seu compromisso. Que Deus te ajude a cumprir esse chamado em nome de Jesus.